is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for it someday. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake. Can you do that today?
Pode você fazer isto hoje? Can the Methodists do that? Podem os metodistas fazerem isto? The Baptists, the Presbyterians, the Nazarenes, the Pilgrim Holiness, the Catholics, the Lutherans? Can you do that? O batista, o presbiteriano, o nazareno, o peregrino de santidade, os católicos, os luteranos, pode fazer isto. Regardless of what church says, Não importa o que a igreja diga. come in and abide with me this resurrection morning. Venha e fique comigo nesta manhã de ressurreição. Come and abide with us. Venha e fique conosco. He's never asked unless you receive. Ele nunca reclama, a não ser que você receba. He said, ask and you shall receive. Knock, it'll be open. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Seek and you shall find, for every one that seeketh findeth. To him that knocketh it shall be open. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. That's right. Correto? Ask and you shall receive. Pedi e recebereis. No, maybe you will receive. Não talvez você receberá. Receberá. And they asked him, come in with us. E eles lhe rogaram, entre conosco. He turned, come back, walked into the little hut. Ele virou, voltou, entrou na pequena cabana. It might have been a little adobe on the side of the road, as many of the Syrian countries there have those little adobes, made up with mud and so forth, sticks, poor. Pode ter sido uma pequena casa de adobe ao lado do caminho, como muitos dos países sírios ali tinham. Aquelas pequenas casas de adobe, feitas com lama e coisas assim, varas, pobre. Why would the King of Glory ever stoop to come into a place like that? Porque o Rei da Glória se curvaria para entrar em um lugar como aquele? But there's never a place too little. Mas não há um lugar tão pequeno. There's never a church too small. Não há uma igreja tão pequena. There's never a person too rejected by the world. Não há uma pessoa tão rejeitada pelo mundo. There's never a woman too fallen. Não há uma mulher tão caída. There's never a man too drunk. But he'll come when he's asked. Não há um homem tão bêbado, mas ele entrará quando ele for solicitado. Certainly ask him and find out. Com certeza, rogue a ele, descubra. May I say this, leaving it for last? Deixe-me dizer isto, deixando isto por último. There's never a person who's too sick. Never a person who's too far gone. Não há uma pessoa que seja muito doente. Não há uma pessoa que tenha ido muito adiante. Ask, and you shall receive. Peça e receba. Let me come in and make my abode with you. I'd like to talk to you a few minutes. Deixe-me entrar, deixe-me permanecer contigo. Eu gostaria de falar contigo por alguns minutos. And they invited him. E eles o convidaram. He came in. And when once inside and the doors of the world shut out, alone with Jesus, Ele entrou. E uma vez dentro, as portas do mundo se fecharam, a sós com Jesus. there you are. Aí está você. If he can only get you to yourself once, if he can only get you away from the crowd, the pleasure-seeking crowd. Se Ele puder apenas te conseguir uma vez, se Ele puder apenas te afastar da multidão que está à procura de prazeres, If he can only get you away from the doubters that says the days of miracles is past. se Ele puder apenas te afastar dos céticos que dizem os dias dos milagres passaram, If he can ever get you away from the people that says there's no more feeling of religion. se Ele puder alguma vez te afastar das pessoas que dizem não existe mais sentimento de religião, The heartfelt religion that our fathers bled on the battlefield for, there's nothing to it. a religião sentida no coração pela qual nossos pais sangraram no campo de batalha, não há nada disso. If he can ever get you alone one time and all your ideas shut outside,
Se eles alguma vez te pegar a sós, uma vez todas suas ideias fechadas do lado de fora, He could ever get a group of people together like that. That would be a repeat of Pentecost. se ele pudesse obter um grupo de pessoas assim, haveria uma repetição do Pentecostes. He could ever get a church like that. There'd be a revival that would sweep the nation. Ele poderia obter uma igreja como aquela. Haveria um reavivamento que varreria a nação. Get alone with him. Fique a sós com ele. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós vamos cantar o hino 81. Destinário aqui, irmão Pedro. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus. Obrigado. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos do céu vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Amém.
Nós vamos ler os Salmos, capítulo 2. Os Salmos, eles são 150 capítulos. Nós estamos no 2. Oportunamente, nós vamos ler sequencialmente. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se dirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, homens, sede prudentes, deixai-vos construir o juízo da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Pai Celestial, que nós estamos aqui, Pai, confiados no Senhor, consagrando-nos neste dia, ó Pai. Senhor, como acabamos de cantar, ó Pai, o nosso propósito é esse, ó Pai, estar em retidão perante Tua presença. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, Pai. Sê conosco, ó Pai, neste dia. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, a trilhar este caminho sem nenhuma perturbação, ó Pai, sem nenhuma titubeação, ó Deus. Olhe para cada um de Teus filhos nesta hora, esse é o nosso pedido, ó Pai. Mais uma vez, colocamos nossas vidas em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. Bom dia, irmãos. Nós estamos de novo aqui, né? Somente no domingo passado que nós estivemos aqui e estamos esperando uma direção de Deus sobre se vamos acrescentar mais um culto na semana ou se vamos ficando só com esses dois. Nós estamos em uma região que deve ser analisado com certos cuidados, como em qualquer outra região. Os cuidados, eles são cabíveis em qualquer decisão, principalmente espiritual. Porque eu tenho que entender, reconhecer a nossa condição aqui da região. Tem as igrejas, especialmente região de Goiânia, tem crescido, porque muitos irmãos estão querendo sair da capital, sair da agitação e vão para os pequenos interiores próximos a Goiânia. Agora, Goiânia, como todos nós sabemos, ela sempre foi uma matriz, né, que deu condição de crescimento
em várias, todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, e dependeu sempre de Goiânia, de obreiros de Goiânia, de encontros em Goiânia. Então, ela é uma matriz. E igreja, como eu estava comentando essa semana com os irmãos, é assim, muda uma família e vem outra família. Ela sempre tem uma troca, né? Nós temos visto em Goiânia muita gente se batizando e muita gente também mudando para Goiânia. Agora, a nossa região aqui, nós temos que reconhecer, muito mal administrada politicamente. E nós não temos desenvolvimento na nossa região, e também são cidades pequenas, né, que não oferecem muita estabilidade. As pessoas não pensam de mudar para cá e pensam de ir embora por causa daquilo que o ser humano tem na cabeça. Eles falam assim: eu vou mudar para Goiânia porque lá tem muito emprego. Eu sempre disse, parece que eles vão arrumar 1000 empregos, né? 1000 empregos aí, tem que ir para a cidade que tem muito. Eles dizem a melhor cidade do Brasil, a melhor cidade do estado de Goiás para se viver, porque tem muito emprego. Principal preocupação e comentário é este: lá tem muito emprego. Agora, eu não sei por que sargento do Rio Grande do Sul para vir trabalhar aqui em Fazenda Nova. Vem para trabalhar aqui no Iporá, para ser funcionário do banco, para ser gerente do banco, para ser funcionário do Correio, para ser funcionário de outros órgãos federais, como o Correio, Banco do Brasil e outros bancos. E às vezes uma pessoa sai daqui e vai lavar defunto lá nos Estados Unidos. Então isso tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Sai daqui, vai trabalhar de Uber em Goiânia e outras coisas assim porque a pessoa, quando ele não tem muita administração na vida, então ele fica sempre na carência. Carente, né? Carente de capacidade, carente de inteligência e de oportunidade. Se todos planejassem mais cedo e começassem a se preparar, dedicar a vida naquilo que ele tem vocação, porque cada pessoa deve fazer aquilo que ele tem vocação, porque quando tem, ele dedica mais. E quando ele dedica mais, ele melhora mais, ele aprimora mais. Então, esta é a condição do ser humano. Rico fica em qualquer cidade, até lá nas pequenininhas cidades. Tem pessoas que não sabem o que faz de dinheiro, com a facilidade de ganhar, né? E outros estão em dificuldades em grandes cidades. É onde tem mais pessoas carentes, mais pessoas famintas, desamparadas, em São Paulo. A segunda maior cidade do mundo, né? Com tanta condição que tem. Mas é onde mais tem favela e mais tem pessoas que dormem na rua. Rio de Janeiro é considerado também uma cidade rica, bonita, mas
tem tanta pobreza que não tem por aqui. Por aqui não tem, porque o povo, por mais simples, humilde que são aqui na nossa região, eles têm uma independência, né? Pelo menos para viver. Então, é uma situação que a gente não tem como debater com ninguém, porque são situações que estão relacionadas mais à vida material. Eu vou falar um pouquinho sobre isso essa noite, baseando-se na Bíblia e na mensagem do irmão Brana. As duas vidas, os dois lados da vida, seria mais aceitável, né? Os dois lados da vida, porque a vida é uma só. Então nós vamos continuar estudando a mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus. E, se possível, nós vamos terminar hoje, né, esta mensagem. Se não der, nós terminaremos domingo que vem. E depois nós vamos entrar em outros assuntos. Nós temos muitos assuntos que são de importância para nós. Eu quero voltar a estudar com a igreja casamento e divórcio, mais detalhado sobre casamento e divórcio. Também queremos estudar sobre os selos. Já desde quando chegamos aqui, em 2005, nós tivemos muitos dias estudando os selos. Em 2005. 2022 seria tudo novo para nós, ou é tudo novo para nós. Os selos, né? Porque nós nunca esgotamos a mensagem do profeta. Você nunca vai dizer assim, não, eu já concluí todas as mensagens do irmão Brana, ou a mensagem tal do irmão Brana, porque nós não esgotamos nenhuma mensagem dele. Estamos estudando e ela vai só nos ampliando, nos dando mais conhecimento e nos ajudando também, porque nada seria importante se o que nós ensinamos, o que nós aprendemos, não fosse para o benefício da nossa fé, para o aperfeiçoamento da nossa fé. Então nós vamos continuar aqui a partir do parágrafo 71, 72, a mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. Oxalá que nós terminássemos esta mensagem e todo cristão estivesse totalmente bem armado, bem preparado com a armadura de Deus. Você entende que nós não estamos preocupados com um assunto só, como, por exemplo, cura divina. Cura divina é um assunto muito interessante para a igreja, porque, além do benefício que a cura divina traz, é um exercício da fé, porque a cura divina ela existe desde quando houve doença na terra, mas ela é um exercício da fé. Ela serve para equilibrar a nossa fé, a cura divina. Mas a armadura não é só em relação à cura, não é só em relação a benefícios humanos, benefícios próprios, né, para o indivíduo, para a família, mas essa armadura ela é principalmente nos lugares celestiais. É o lugar onde nós precisamos de mais preparação, de mais cuidado mesmo com os lugares celestiais. Eu estou
consciente, eu não diria preocupado, né? Mas eu estou consciente de que nós estamos vivendo agora, nesse presente momento, com uma decisão que não era esperado por nós. Não era esperado no sentido de sermos conscientes, porque nem tudo que nós já pregamos foi esperado e está sendo esperado por todos os crentes da mensagem. Coisas que nós pregamos há 20, 30, 50 anos atrás estão em evidência, mas não está muito bem aparelhado com a nossa fé. Nos pegam de surpresa, né? Nos pegam de surpresa. Então nós vamos começar, porque se formos falando, nós vamos ficar só com um parágrafo 2, né? Na hora de pagar seus dízimos na sua igreja, você tem medo de fazê-lo. Isso aqui é uma advertência do irmão Branham, porque ele diz que as pessoas pensam muito na consideração, ou seja, eu sou da igreja porque eu gosto do pastor ali. Eu apertei a mão dele, ele vem na minha casa, ele almoça comigo, ele sai comigo, e então eu gosto dele. Essas coisas assim mais pessoais, né? Mais pessoais. Quando o irmão Branham ensina isto, ele está mostrando que nós, como cristãos, devemos estar firmados na nossa convicção de rapto. Você deve respeitar os pastores, amar e considerar, é claro, isso aí está dentro de todo o ensinamento que o profeta fez com relação a ministros, diáconos, cantores, mas não pode ser tratado como sendo uma maneira muito natural da vida e você ser um cristão, porque um dia você vai se decepcionar com esse pastor. Todos nós vai ter o dia de nós decepcionarmos com eles, ou com ele. E aí você vai perder a sua fé, porque você não estava firmado, alicerçado na palavra. Você estava firmado em um homem. Todos que são firmados em um homem se decepcionam. O próprio irmão Branham prega isso, dizendo que Deus permite para que você tire a fé do homem e ponha em Deus. Ele permite que você sofre uma decepção com ele. E se ocorresse de estarem em um escritório e o patrão lhes passasse um drink, eles tomariam. Olha só a comparação que o irmão Branham fez. Quer dizer, esse irmão que vai à igreja e permanece na igreja por questão pessoal, ele também tomaria um drink com o patrão. Por quê? Por questão pessoal. Por questão pessoal, não sai da igreja. Por questão pessoal, sai da igreja. Muitos, nós temos visto muito, principalmente agora, com esta pandemia que houve, com esses escândalos. Quando eu falo de escândalo, não estou me referindo a ninguém, estou me referindo a um movimento que houve. A um movimento. Então, quando se deparam com isto, eles não têm, e é o que nós temos visto nesses dias, muita gente tomando decisões tão terríveis que um eleito não tomaria. Tomando decisões doutrinárias, indo para ismos, indo para grupos de revoltados,
por causa de problema pessoal. Eu fui técnico da igreja muitos anos e aí me mandaram embora, não aceitaram mais, e então cria uma dificuldade pessoal por causa disso. A outra fala assim: não, eu trabalhava na cozinha da igreja, já fazia muitos anos, e nem sequer analisam a condição. Às vezes já ficou tão idosa, tão doente, mas fica naquele espírito de permanecer ali. Parece que se falasse assim: irmã, pode vir para a cozinha, senta no cantinho ali, as irmãs vão te servir cafezinho, vão te dar o prato de comida na mão, mas eu vou mencionar você sempre, e as irmãs vão falar bom dia para você e tal. Talvez não saísse da igreja. Olha só, talvez não saísse. Por quê? Porque é tudo que queria, não é? É ser bem tratada e considerada e tal. Mas, pela a administração da ordem da lei de trabalho, que toda lei trabalhista, aliás, todo trabalho está sujeito à lei trabalhista. A pessoa tem que ser dispensada, tem que ser acertado, tem que dar baixa na carteira, tem que fazer isso tudo. E aí a pessoa não aceita. Se estivesse numa empresa, o empresário chamaria e disse: você não está produzindo mais, não está dando mais produção, você não está dando mais lucro, e nós vamos acertar e pagar seus direitos e acertos normais, né? A pessoa teria que ir embora sem nenhuma rechaça, né? Mas são problemas pessoais, e aí partem para agressões terríveis, baseado nesse rancor que está por dentro. Isso não pode ser de Deus, irmãos. Isso não pode ser de Deus. Pessoa afastada de uma igreja com rancor, porque não foi bem tratado, porque não foi tratado da maneira como é merecido, e aí eles partem para longe. Nós não podemos nos basear em questões pessoais. E quantos têm ficado nos sistemas denominacionais, entendendo que a mensagem é verdade, conhecendo a mensagem, entendendo que é verdade, mas por causa de consideração lá, ele não larga aquela igreja, aquela denominação, mesmo sabendo que está tudo errado. Quantos têm falado para nós, para mim, para irmãos: irmão, lá está tudo errado, irmão. Lá está isso, e começam a falar dos erros das suas próprias igrejas, mas não sai de lá. Então isso a gente vê dos dois lados, né? Na hora de pagar seus dízimos na sua igreja, você tem medo de fazê-lo, porque você tem medo de morrer de fome. Eu li essa parte aqui domingo passado, né? E até citei o caso de irmão que diz assim: não vou entregar o dízimo não, porque eu tenho que comprar remédio, eu tenho que comprar comida e essas coisas. Deus tenha feito a promessa de que Ele cuidará de ti. Ele cuida. Quando você é fiel com Ele, pode descansar nele. Eu lembrei aqui daquela viúva que o irmão Brana viu colocando a oferta dela lá para a construção. Ele disse que, aliás, não irmão Brana viu, foi nos dias de Jesus. Aquela viúva que foi lá e colocou no gasofilastro ali na frente, porque a oferta ela era recolhida em um gasofilastro aqui no púlpito, lá nos dias da lei de Moisés, lá no templo, né? O templo que gastaram 43 anos para construir.
E aquele gasofilácio era assim, a pessoa, o sacerdote ali, o ministro, falava: ó, nós vamos reformar a igreja, irmãos. Nós vamos reformar a igreja. Precisamos de aproximadamente tantos R$1.000 para comprar tinta, para pagar a pintura, para fazer isto e aquilo. Era muito usada essa expressão no Velho Testamento de tampar as brechas do templo, de reformar, né? Então eles colocavam ali e as pessoas vinham e colocavam as suas ofertas lá dentro daquela brechinha lá. E ia embora. E Jesus sentado lá só observando. Aí levantou os ricos lá, colocaram as ofertas, pacotão de nota de 200, né? Colocaram lá dentro, foi embora. De repente levanta uma viúva lá e veio, colocou as moedinhas e foi embora. Aí Jesus disse para os discípulos assim: olha, você está vendo aquela lá? Olha que Jesus, como que Jesus fazia, né? Sentado ali no templo. Aí ele diz assim: está vendo lá? Os ricos colocaram, em outras palavras, né? Se você for analisar bem o texto e o contexto do que Jesus falou, você vai ver que ele fez menção também dos ricos. Os ricos foram lá, colocaram as suas grandes ofertas para ajudar na construção do templo, o que foi real, o que foi justo, né? Porque eles tinham dinheiro e amavam o templo, amavam a igreja, era uma unidade na igreja. Então eles foram lá e colocaram as suas grandes ofertas. Aí ele diz assim: mas aquela viúva colocou mais do que todos. Colocou mais do que todos o quê? Eram umas moedinhas, os outros eram um pacote, era um cheque grande. Por que ela colocou mais? Porque ela colocou tudo que tinha. Irmão Brana disse que aquelas moedas era para comprar o lanche dos meninos para aquela noite. Os meninos não tinham comida em casa, lá não tinha nada para fazer para eles. Era a única coisa, era pegar aquelas moedas e comprar o lanche para os meninos comerem e ir dormir. Ela pôs lá e foi embora sem nada. As criancinhas, naturalmente, que ela chegou lá, porque mãe é assim, né? Ela dá um jeitinho. Ela faz um chazinho, ela faz uma farofinha lá de farinha com manteiga e dá para eles, né? Mas Jesus falou isso porque ela pegou tudo que tinha para aquela noite comer em casa, ela deixou lá na oferta e foi embora. Aí o Mamona está dizendo assim: você tem medo de dar o dízimo e depois morrer de fome. Embora Deus tenha feito a promessa de que Ele cuidará de ti, todas estas coisas. E quando você vai à igreja e o Espírito Santo cai sobre o povo, e algo em seu coração lhes diz: isto é isto. Esta é a palavra. Quando você vê o batismo e tudo mais sendo trazido da palavra, então você tem medo de tomar aquilo. Mombrano expressou isso em outras mensagens. Ele diz: nós temos medo de receber o Espírito Santo. Nós temos medo. Por quê? Será por quê, irmãos, que nós temos medo? Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele nos traz mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças de relacionamentos, porque comportamento está ligado a relacionamento. Nós temos medo de fazer isto e nos tornar fanáticos, parar de crescer na vida, né? Pensamos que para ser um cristão cheio do Espírito Santo, nós não podemos estar metidos em algumas coisas de prosperidade, de vantagens e outras coisas, porque o Espírito Santo não deixaria você viver dentro daquele ambiente que contamina a sua fé. Nós não vamos ser
legalistas com nada, né? Mas o próprio Espírito Santo, em nossos corações, ele começa a direcionar nossas vidas mais pelas coisas espirituais do que as coisas carnais. Você tem que separar essas coisas, coisas carnais, coisas materiais e coisas espirituais. A Bíblia nunca ensina um cristão cheio do Espírito Santo deixar de trabalhar, deixar de ter as coisas. Não, não existe. Mombrana, eu estava falando isso ontem, antes de ontem, com o irmão que estava conosco lá, o irmão Benício. Eu disse assim: olha, irmão, o irmão Branham sempre nos livrou do fanatismo. Ele sempre nos colocou no eixo. Ele diz assim: olha, se eu soubesse certeza que Jesus viria amanhã e eu tivesse dinheiro no bolso, o bolso está cheio aqui, eu aplicaria aquele dinheiro hoje, sabendo que Jesus vem amanhã. Ele aplicaria aquele dinheiro. Ele diz assim: eu não quereria, ou eu não quero, não lembro bem como ele expressou, que Jesus viesse e me encontrasse com aquele dinheiro no bolso. Quer dizer, me encontrasse de braços cruzados. Porque essa é uma expressão, né? Encontrar com dinheiro no bolso significa cruzar os braços, não querer mais nada, não fazer mais nada. Não. Irmão Branham combateu isso para não haver fanatismo na mensagem. Porque nós estamos vivendo uma hora, irmãos, olha só, eu sei que vocês estão passando por isso também. Eu sei que todos os irmãos estão passando por isso, vocês estão já ficando um pouco estressados. Todo irmão está ficando estressado, estão ficando preocupados, estão ficando tensos pela hora que nós estamos vivendo. Porque o mundo todo está. Vocês estão vendo aí como está a política. Por quê? Porque a política, ela define o rumo da nação. Ela define o rumo do povo. Isso já causa certas tensões. Define o rumo das crianças. Vocês já imaginaram a ideologia de gênero sendo implantada nas escolas? O que é a ideologia de gênero? Aconselhar, incentivar um menino a ser menina. É incentivar uma menina a ser menino. E a esquerda está muito interessada nisto, de implantar essa coisa. Agora, você pode dizer assim: não, pastor, o senhor está preocupado por quê? E os dias de Sodoma? Nós não estamos vivendo os dias de Sodoma? Do homossexualismo? Então nós temos que deixar acontecer. Deixar acontecer. Porque o diabo está tomando conta das famílias, dos lares, das igrejas. Você vai deixar acontecer na sua casa? Claro que não. Você vai lutar pela verdade, pela a coisa correta até o fim da sua vida. Eu tenho visto o irmão dizer assim: eu vou ser aquele que lutou pela Suíça, diz: hoje eu morro pela Suíça. Arnoldo. Eu já ouvi irmão dizer assim: eu vou ser um Arnoldo pela essa nação, eu vou morrer por ela. Mas não aceita esse espírito que está vindo aí da esquerda de perseguir os pastores. É uma das promessas de campanha deles, é perseguir os pastores. A outra é ideologia de gênero e a outra é implantar o aborto. Implantar o aborto. O aborto já existe. Quando a mulher toma anticoncepcional e mata um feto na barriga, ela já está fazendo aborto. Eu disse para um irmão, falei: olha, a igreja, viu, irmãos, a igreja, ela não será atingida por essa questão de aborto.
Para mim, eles podem implantar, liberar, os hospitais ficar aí, ó, se quiser pode vir, é lei, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e aí eles partem para cima, especialmente se houver interesse financeiro, aí eles partem para cima, tem que fazer, precisa fazer. Por quê? Porque é uma cirurgia, é uma consulta, é dinheiro. Porque a maioria dos médicos operam em função do dinheiro. Fazem em função do dinheiro. Nós estamos vivendo esta hora que os médicos têm sido um instrumento do diabo, especialmente nessa pandemia. Enquanto que nós temos outros que são pessoas que dão a vida, estão dispostos, estão dando a vida pelo povo, existem os falsos médicos. Eu acho que foi esse que Jó encontrou, né? Porque Jó falou que eles são usados pelo diabo, são do diabo. Então nós temos essas coisas e isso vai acontecer. Agora, quem é um homem consciente, um pai de família consciente, que não está preocupado com isso? Só se for um cabecinha de vento que não conhece mensagem, não conhece nada, né? Aí é um Zé que vai com os outros, uma Maria que vai com as outras. Mas você tem que ter conhecimento. O conhecimento da mensagem, as 10 virgens que nós estudamos aqui, muitos dias, muitas escolas, nos dá uma grande luz sobre o que nós estamos esperando acontecer. Nos deu. Quando nós falamos aqui sobre aqueles que tomam um drink para não perder o emprego, a quem você atribui a fé desta pessoa? Eu não digo que ela não seja um eleito. Eu não digo, porque Deus pode tratar com ela até a última hora. Mas a característica dessa pessoa é virgem nécia. E tem uma coisa, irmão, virgem nécia está na mensagem. Estão com esses livretos na mão, pregando em seus púlpitos e o povo seguindo. As 5 virgens loucas, elas estão também na mensagem. Agora, você tem que analisar isto. Está errado, pastor, então ele vai se deparar na grande tribulação, para ser salvo na grande tribulação? Ele vai. Agora, se tratando do indivíduo, pode ser que ele muda tudo, conserta tudo. Pode ser igual aquele irmãozinho que estava no emprego lá e o patrão chegou e falou para ele assim: vai comprar uma caixa de cerveja para mim. Aí ele olhou para ele e disse assim: olha, patrão, eu jamais, porque aquele patrão era um ministro. Ele era um ministro, ele desistiu da fé e disse: eu não sirvo mais o Senhor Jesus. Aí ele disse: vai comprar para mim um cigarro. Ele disse assim: eu jamais teria essa culpa de comprar um cigarro para um servo de Deus, de comprar uma cerveja para um servo de Deus. Essa é a definição dessa pessoa, não é tomar um drink para não perder o patrão. Aquele irmão, ele não mediu as consequências. Ele diz: eu não serei culpado em comprar cigarro para um servo de Deus. Eu não serei culpado disso. Então, isso é característico, irmãos. Virgem nécia se conhecem pelo comportamento da pessoa. Pelo comportamento. Nós vamos estudar aqui uma mensagem muito dura, que é casamento e divórcio. E vocês vão ver que as pessoas que se envolvem em casamento e divórcio, caracteristicamente, são virgem nécias. Virgem nécias. Depois até eu vou passar oportunamente um destaque do pastor
lá de Araguaína, falando sobre esse assunto. E ele está certinho. Então ele não tinha isto. Deixa eu voltar um pedacinho aqui. E quando você vai à igreja e o Espírito Santo cai sobre o povo, e algo em seu coração lhes diz, isto é isto, esta é a palavra. Quando você vê o batismo e tudo mais sendo trazido da palavra, você tem medo de tomar aquilo. Olha, irmãos, dentro do normal, nós queremos ser mais crentes natural. Sabe por quê? Porque o crente natural, ele fica assim mais à vontade, né? De ir lá no aniversário da prima, de ir lá para a festinha do casamento, de fazer mais coisas que ele, como um cristão mesmo, não faria. Então fica mais à vontade, né? Aquele crente mais social. Você tem medo de tomar aquilo. Qual é o problema? Lhes falta coragem. Coragem espiritual para levantar. Então ele não tinha isto. Ele podia duelar. Ele podia dizer: agora eu pertenço a tal e tal, eu te faço compreender. Mas aquilo não era o que era. Mas quando ele viu a palavra manifestada e a negou, então, que coisa horrível foi aquilo. Falando da coragem de Pedro, né? Eu acredito que seja. Mas, irmão, depois do Pentecostes, ele subiu e se revestiu de toda a armadura de Deus. Com certeza ele teve coragem, então, depois do Pentecostes. Veja aquele mesmo sujeito, um crente em Cristo, lhe seguindo o tempo todo, porque ele andava com Jesus, mas ele apenas tinha visto a palavra através da letra. A coisa ainda estava na cabeça. Ela não tinha feito efeito, irmãos. O efeito. Será que eu posso aplicar isso aqui a uma digestão? Digestão? Você acaba de comer uma boa comida, vai tudo para o estômago, forma aquele bolo lá dentro. Enquanto está ali, se você vomitar aquilo para trás, ou tirar aquilo, o seu organismo não vai ter aproveito nenhum com aquele bolo que estava no estômago. Porque aquilo tem que ir para o duodeno, ser triturado, e feito uma sopinha lá dentro. Depois aí vem as células para buscar as vitaminas, as proteínas, os sais minerais e tudo que é nutritivo. As células vêm. A célula do olho busca a vitamina A e cada órgão do corpo, as células vêm buscar. Vem buscar, vem buscar, vem buscar e leva tudo. Quando não tem mais nada, aí vira dejetos. Mas teve que haver um aproveitamento. Não comparando, mas, aliás, bem comparando. A mensagem, ela pode cair na cabeça da pessoa e nunca ter efeito na sua alma e no seu espírito. Ele pode estar com a cabeça cheia de mensagem, e até pregar, e até pular, e até gritar, e até ganhar almas, mas nunca sair da cabeça. Nunca sair da cabeça. Mas agora aquilo estava nele. A palavra flamejante de Deus estava ardendo em sua própria carne. Mas vamos ficar com isso aqui mesmo. Eu quero deixar aqui, irmãos,
deixar aqui esse destaque aqui, olha. Vocês guardem isso aqui. Estava ardendo em sua própria carne. Talvez você dissesse assim, não, irmão Brano errou, não é na carne, é na alma, é no espírito. Não, ardendo em sua própria carne. Ardendo em sua própria carne. O que era isto? Deus nele. Amém. Deus, Cristo, a esperança da glória manifestada em um homem, em carne. Deus sabia o que ele estava fazendo. Sim, Senhor. Não era mais confiar nisto, naquilo ou naquele outro, mas em Deus ele mesmo. Amém. Deus ele mesmo. Então ele se colocou ali em cima e disse: vós, varões de Israel, e vós que habitais na Judeia, ouçam minha voz. Ali ele tinha agora convicção, irmãos. Ouça minha voz. Estes não estão embriagados, como supõem, pois isto é aquilo que foi dito através do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas, sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei o meu espírito. Amém. Nenhuma intelectualidade em relação àquilo. Ele tinha algo. A coisa agora não era mais da cabeça. A coisa agora já era do coração, já era da alma. O que foi isto? Ele estava revestido com toda a armadura de Deus. Não exatamente o que o sumo sacerdote vestia, mas ele tinha algo dentro de si. A armadura de Deus estava dentro, o poder espiritual de Deus escondido para que o olho intelectual não pudesse ver de modo algum. Mas Jesus nunca disse, você viu isto? Quer dizer, se tratando do olho, você viu isto? Ele disse, você creu nisto? Amém. Oh, que coisa! Porque é diferente de ver pela maneira intelectual e de crer nela, porque a fé, irmãos, ela não precisa de muito conhecimento. Precisa não. Porque se dependesse de muito conhecimento, a irmã Esmeraldina teria ido para o inferno. O irmão João da Mata teria ido para o inferno. A irmã Mariinha, nossa, que nunca perdeu para a irmã Esmeraldina em humildade e em vida espiritual. Ela nunca perdeu para a irmã Esmeraldina. A irmã Mariinha também teria ido para o inferno. E aí você vai buscando, né? A irmã Joana daqui, a irmã Joana de Piloândia. Eu fico impressionado, parece que Deus levanta uma família toda para tirar um eleito. É impressionante, né, irmãos? Família toda para tirar um eleito. Agora isso está longe da Bíblia? Não, Jesus comparou a igreja com o grão de trigo. Ele disse que o grão de trigo é plantado, ele cresce, tem folhas para proteger o grão, tudo em função do grão. Você vê, se você pudesse plantar um grãozinho de trigo e ver ele nascer, ver ele crescer e dar o cacho, e dentro do cacho está o grão, e dentro da palha do cacho está o grão. Tudo que aconteceu, aquele processo todo, Antônio, troca essa água por uma água normal. Tudo que
aconteceu ali em função daquele grão, foi para a vida do grão. E o eleito, ele é o grão. O eleito, ele é o grão. É mais morna, essa aí está fria para mim. O eleito, ele é o grão. Deus, às vezes, tem que fazer isso, ele tem que trazer família toda para a igreja, fazer até naquela família trazer um pastor para pregar para aquele povo. E aí ele vai chegando um momento que fica só aqueles dois da família, o resto vai, me desculpa a expressão, vai virando borra, acabando tudo na fé, escandalizando, vão caindo por caminhos errados. Então eu estou me referindo à irmã Joana lá. Parece que toda a família, que era muito grande, veio em função só dela. Vamos voltar aqui? Eu parei no parágrafo 74, meu. Oh, que coisa! Que coisa! E agora isto está ardendo há 30 anos e continua ardendo. Como? Onde que eu estava parado? Ah, tá. Então, tá bom. Desculpe, irmãos. É que quando eu entro assim nesses assuntos, eu fujo da leitura, né? E eu me perco aqui. Todo pastor é assim, não é só eu, não. Então ele se colocou ali em cima e disse: vós, varões de Israel, e vós que habitais na Judeia, ouçam minha voz. Estes não estão embriagados como supõem, pois isto é aquilo que foi dito através do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas, sobre os meus servos e as minhas servas. Eu derramarei o meu espírito. Amém. Nenhuma intelectualidade em relação àquilo, ele tinha algo. Desculpe, irmãos. O que foi isto? Ele estava revestido com toda a armadura de Deus. Não exatamente o que o sumo sacerdote vestia, mas ele tinha algo dentro de si. A armadura de Deus estava dentro. Olha aí como essa mensagem é profunda. O poder espiritual de Deus escondido para que o olho intelectual não pudesse ver de modo algum. Jesus nunca disse: você viu isto? Ele disse: você creu nisto? Amém. Oh, que coisa! Eu sempre cometo um pequeno erro rude. Talvez eu não tive a intenção de fazê-lo, mas talvez eu disse de modo errado. Não foi a intenção. Mas eu sempre disse, Pedro disse então, isto é aquilo. E se isto não é aquilo, eu quero manter isto até aquilo chegar. Olha só, irmãos, vamos descer com o irmão Brana aqui no seu raciocínio. Porque quando você recebe o Espírito Santo define para você as coisas. Define. Então ele referiu-se aqui atrás sobre Pedro. Define. Se você pegar outra mensagem do irmão Brana, alguém pode pegar para mim e trazer aqui e dizer: senhor, irmão Brana está dizendo aqui, nunca diga isto é isto. Mas ele estava dentro de uma outra ordem, de um outro raciocínio. É você querer interpretar a mensagem e dizer isto é isto. É o que sempre fizeram com os selos. Pega os selos, vão fazer estudo dos selos, pregar os selos e diz isto é isto. Toda a doutrina de ismo é baseada na mensagem.
toda a doutrina de ismo, porque eles pegam a mensagem, interpretam a mensagem e falam assim: Jesus veio numa nuvem. A doutrina da nuvem aí, não é? Jesus veio numa nuvem. E eles pregam baseado com o dedo na mensagem estas coisas. Nesse sentido, não diga isto é isto, mas diga o que o irmão Brana disse. Nesse sentido. Agora, nesse outro aqui, ó, você ter definição das coisas é uma luz lançada pelo Espírito Santo em seu coração. Eu tenho que voltar lá no exemplo, irmãos. No exemplo. Vocês vão ver que as irmãs que citamos aqui, irmã Marinha, irmã Joana, irmã Esmeraldina, elas não tinham que explicar nada. Não tinham, elas não eram pessoas de explicar nada. Elas não sabiam muita coisa sobre nada de doutrina. Mas é uma postura, uma pessoa que tem uma fé inabalável. Ela mantém ali, escandaliza quem quiser, aconteça o que acontece, vá para onde quiserem, mas aquela pessoa está ali firme. Não precisou dela ser uma mestra e nem um mestre na mensagem, mas ela tem uma postura em si firme na mensagem. Então é isso que acontece. E se isso não é aquilo, eu quero manter isto até aquilo chegar. Quer dizer, se isso não é a maneira como eu creio na mensagem, irmãos. Eu creio no poder da palavra falada. Eu creio no poder da palavra falada. Mas eu não vou ficar fazendo movimentos na igreja e trazendo pastor americano aqui para pregar, porque o povo gosta muito de ouvir americano, é mais empolgante, né? E essas coisas todas, para dizer que nós estamos recebendo o poder da palavra falada. Não, eu não vou descer nisso. Eu não vou. Eu estava dizendo para os irmãos, já preguei aqui, vou pregar. O que vai colocar a noiva agora na posição da palavra falada é o aperto. É o aperto. Fora do aperto, você não consegue nada. Fora do aperto é assim, você faz um culto, falta 3, 4 irmãos. Fora do aperto é assim, eu vou, irmãos, estou indo lá na congregação tal hoje. Não vem não, porque nós temos um casamento aqui, nós vamos ter que ir lá. Deixa o senhor vir a semana que entra. A coisa está desse jeito, irmãos. Aí você pode até pensar assim, o pastor não está nem dando assistência aos irmãos direitinho, como era no começo da mensagem, mas você não sabe do que está acontecendo. E, às vezes, coisa que não é nem casamento, é coisas lógicas, é saúde, é emprego, a pessoa tem que sair, ele tem que ir, ele tem que dar assistência ao trabalho dele, ele tem que fazer coisas lógicas. Coisas lógicas, não é rebeldia, não, é responsabilidade. Ele está indo por causa da responsabilidade. Agora, no aperto não vai ter isso. No aperto não vai ter ninguém correndo atrás de responsabilidade, não. Vai ter ninguém correndo atrás disso. Ele vai entrar no aperto, ele vai ser sacudido. Aí é onde Mombrana disse, eu entendo é assim, você vai descer a rua, encontrar um irmãozinho faltando um braço e vai dizer, eu te dou o braço. Irmão, eu te dou o braço, em nome de Jesus, o braço já aparece ali na hora. Eu vou passar, você vai passar lá na casa do irmão que está na cadeira de rodas e vai pegar na mão dele e dizer, irmão, levanta, vamos embora, irmão. E ele vai pular para cima e sair andando normal atrás de você. Eu creio nisto. Eu creio nisto, mas isso está no coração de cada eleito. Você está adubando isso, você está regando isso, você está lutando por isto. Há um desejo na sua alma por isto.
Nós não estamos voando, não, irmãos. Nós estamos concentrados na realidade. Nós estamos esperando por isto. Agora, como eu disse, enquanto isso não descer, aplica seu dinheiro que está no bolso, trabalhe, né, põe seus filhos para estudar. Que futuro tem esses meninos, irmãos? Eu olho para o meu aí, ó, com 6 anos, capacidade demais, inteligente demais, dedicado demais, gosta demais da escola, mas será que ele vai chegar? Porque no mínimo ele tem que ter 30 anos para usufruir um pouquinho dos estudos que ele vai fazer. No mínimo 30 anos, né? Ou mais. É mais, porque você terminou de se preparar para o futuro, aí você vai ganhar o dinheiro. Quando chega aos 50, 60, é que você vai começar a usufruir daquilo que você ganhou durante os anos. Porque a maioria não é assim? A maioria é assim, irmãos. Depois dos 50 é que tem condição de sair, de comprar um carro, de sair, de passear, de pagar um hotel, de pagar um restaurante. Não é depois dos 50. Mas até os 50 é correndo, é ganhando, é economizando, ou então vai chegar o fim da vida sem nada. Agora, será que o Esdras vai chegar aos 50 anos para ele usufruir da vida? Do que ele vai ganhar? A menos que seja filho do milionário, que deixa para eles uma boa herança, né? Aí é carro novo, é vida boa, é correr até acabar. Mas enquanto não, tem que ser através do trabalho. Vamos voltar aqui. Pedro ali de pé o negou. Irmão, eu não estou repetindo, não. Isto colocou em amor no meu coração que está ardendo. Olha aí, coração ardendo. Oh, que coisa! E agora isso está ardendo há 30 anos e continua ardendo. Tem quantos anos que nós estamos esperando pela fé de rapto? Já faz muitos anos, irmãos. E, por acaso, não tem havido a manifestação da palavra falada em nosso meio desde o comecinho da mensagem? Tem, sim. Desde o começo que eu vejo isso acontecer. Só porque não é na totalidade. É Deus nos dando um testinho aqui, uma provinha ali. Ele chega e fala assim, ó, vou fazer isso aqui, só para você saber que é verdade. Só para você ver que é verdade. O irmão Branda participou disso. Ele foi, eu diria assim, ele foi um ministério, uma pessoa concentrada com estas coisas. Ele foi concentrado. O que Deus deu a William Marion Branham, o ministério dele, é o que ele vai dar para nós, para essa hora. Só porque foi assim, ele entrou no barquinho, ressuscitou um peixinho. Ele foi lá no mato caçar esquilos, criou os esquilos, ele próprio criou os esquilos que ele matou, até a quantidade que ele quis. Voltou com aquilo, deu testemunho daquilo na casa da irmã Hatch, aquela mesma unção desceu lá. O profeta disse que aquela irmã, ela gritava que a 2 quadras ouvia os gritos dela. A irmã Hatch, de tanta unção naquela casa, a coluna de fogo desceu ali, o poder sobrenatural desceu ali, e foi gritos e gritos e gritos e gritos. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Você nunca vai encontrar um irmão que vai estar debaixo dessa unção frião na fé, frião na fé. Eu vou ficar em casa mesmo, eu não vou preocupar muito, não. Frios na fé. Não, essa frieza vai acabar.
Continua ardendo e tornando o tempo todo mais reluzente, enquanto sigo em direção àquele lugar, aquela hora. Sim, Senhor, oh, que coisa! A sua palavra, palavra. É a palavra, irmãos. Pedro ali de pé o negou, mas apenas alguns dias depois se colocou diante de uma grande multidão. Por quê? Então ele tinha o lado intelectual, a espada. Tivemos mais de 1 milhão no ano passado. Tivemos tantos em nossas organizações. Mas agora ele tem algo dentro. Já não é mais movimentos. Oh, que coisa! Ele está revestido de toda a armadura. Oh, que coisa! Quão maravilhoso! Oh, sim, correto. Oh, Deus! Oh, Deus se faz presente em sua armadura então. Essa armadura foi o que ele deu para Pedro lá. E ele se faz presente. Você crê nisto? Agora Deus disse: enviei a palavra a eles. Eva simplesmente passou por cima dela, descreu dela. Irmãos, era tão pequenininha a Bíblia de Eva. Era uma biblinha tão pequenininha, só tinha uma frase: o dia que dela comer, certamente morrerás. Não era tão fácil de obedecer aquela Bíblia. Você pega a Bíblia Sagrada aqui, são 66 livros, e aí você começa lá no Gênesis e vai até o Apocalipse. Para obedecer tudo que está aqui, parece ser impossível. Mas na mesma proporção que Eva obedeceu aquela biblinha, é o que você obedece a essa bibrona. Na mesma proporção. Não tem diferença, você não tem que ser uma super Eva, um super Adão, para obedecer essa Bíblia, porque ela tem mais conteúdo. Não, não é isto. Não depende disto. Não depende disto. Ó, Deus se fez ou se faz presente em sua armadura então. Você crê nisto? Agora Deus disse: enviei a palavra a eles. Eva simplesmente passou por cima dela, descreu dela. Eu a manifestei a eles, a crucificaram. Porque Jesus era Deus, era a palavra em carne. Estou simplesmente ficando cansado. Eu mesmo virei. Então eis que veio ele. Quer dizer, o próprio Deus se fez carne, não é? Deus em você, Deus sobre nós, a coluna de fogo, Deus conosco em Jesus Cristo, Deus em nós, o Espírito Santo. O que é isto? A mesma palavra, o mesmo Deus. É como eu disse ali, a Bíblia de Eva era tão pequenininha, mas o mesmo Deus que estava lá no Éden é o mesmo Deus que está agora aqui na igreja, revestindo a igreja da armadura dele, sem nenhuma confiança em nada mais. Deus ele mesmo vindo. Este era um trabalho do tamanho de um homem, então ele apenas o trouxe abaixo. Ele teve que se fazer carne para ser do tamanho de um homem. E ele mesmo desceu. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Apenas deixe que eles se rendam a mim e eu andarei neles, falarei neles, conversarei neles, operarei neles. Oh, que coisa é isto! Eu farei as obras, apenas eu der
derrotarei o meu inimigo ali através deles. É isto. Você não pode fazer isto por si mesmo agora. Você não é adversário para ele. Mas se você simplesmente deixar com que Deus o faça, coloque a palavra em você, então tudo estará resolvido. Amém. Quem sabe nós estamos tendo irmãos assim, com problemas, né? Como nós já citamos aquele caso do terreno da igreja em Cachoeira. A irmã Priscila diz: pastor, estou aqui orando para que Deus possa resolver. Eu sei que há muitos irmãos que oraram. Então, deixa Deus. Agora, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores, pastores. Tudo no plural, irmão. Forma de profetas, apóstolos, ensinadores, pastores. E o que ele faz? Esse ensinador aqui é mestre. O que ele fez? O que Deus estava fazendo. Ouçam, você alguma vez pensou que são aqueles ofícios da igreja? São as vestimentas de Deus. Esses ofícios, né? Vestimenta interior. Um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto, realmente diz isto. O que é isto? Deus vestido em sua igreja. Estes ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vê a estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. Que coisa maravilhosa, moço. Parágrafo bom para os pastores, né? Bom para a igreja também. E se aquele ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus. Olha aí, é aquilo que eu falei para vocês agora sobre o caso da Virgem Nécia. Negou como que ela é. Ela negou, ela entrou por caminhos errados. Como que pode estar agindo como virgem prudente? Está faltando prudência. Então, esse pastor é esta vestimenta. Mas se ele negou, ele não é a vestimenta. Não. Aquilo não é. Mas quando ele simplesmente toma o que a palavra diz, recordem, aquilo é Deus. Porque ele está falando a sua palavra, vem? Mas se ele diz, bem, isso não é, que coisa. Continue andando, ovelhas. Sigam andando. Para que ele fez aquilo, agora o mundo não acreditou que aquele homem houvesse ressuscitado. Em primeiro lugar, eles não criam naquilo. Eles diziam, eles o roubaram. Os seus discípulos vieram e o roubaram. Sim, eles não criam naquilo. Eles viram aquilo. E Deus disse, agora espere um minuto. Eu vou entrar e estar neles. Eu mesmo. Aí você vai pensar assim, quem foi que não acreditou? Os próprios discípulos, irmãos, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Seus próprios discípulos. Eles não acreditaram. Olha só, vou repetir. Então, os fariseus levantaram aí essa crítica, não é?
suspeita tão terrível, eles chegaram a dizer assim: não, é porque ele disse que aquele que não comer da sua carne, então eles roubaram o corpo dele para comer a carne dele. Chegaram a dizer isto. Roubaram o corpo dele. E agora espera um minuto, eu vou entrar e estar neles. Eu mesmo, eu vou encontrar o meu inimigo na minha igreja. Eu vou derrotá-lo em seu próprio terreno. Deus não vai trabalhar no terreno do diabo, não, irmãos. Ele trabalha no seu próprio terreno. É por isso que ele diz isto: eu vou pegar esses crentes, eu vou pegar esse povo, vou colocá-lo ali no cenáculo, porque a recomendação de Jesus foi para que eles estivessem lá em Jerusalém. Ele disse: vai para Jerusalém. Mas eles estavam tão assustados, com tanto medo, que eles chegaram lá e acharam um cômodozinho lá em cima, enfiaram tudo lá dentro. Ficaram bem escondidos. Vocês imaginam uma cidade como Jerusalém, lotada de gente, tinha mais de 16 nações ali representadas. Lotados, era festa. O povão estava lá para cima e para baixo. Aí os discípulos foram lá e acharam aquele cômodozinho lá, que não tinha janela, só tinha porta, enfiar lá dentro e ficar lá, boca fechada. Ainda bem que não precisava mesmo deles falar nada, nem de cantar, nem de orar. Orava só no Espírito lá dentro. Estavam lá, e Jesus dizendo: eu vou derrotar o meu inimigo, é dentro do próprio terreno, quer dizer, vou usar a igreja. Ele não foi usar os fariseus e saduceus, ele não foi usar os romanos, ele foi usar a sua própria igreja para mostrar que ele havia ressuscitado. É a igreja, a noiva, é o povo da mensagem, que Deus vai derramar essa fé, esse poder sobrenatural nela, para mostrar que a mensagem pregada pelo sétimo anjo é a verdade. É a verdade. Naquele momento que você não vai temer nada, não vai ter marido incrédulo, não vai ter filhos incrédulos que vai barrar a sua fé, e você vai manifestar esse poder, aí eles vão sair uivando e dizendo: Deus estava na mamãe mesmo, Deus estava no papai mesmo, olha o que eles receberam, olha como Deus está usando eles. Só porque eles não vão converter por causa disso, não. Seria tão bom, né? Você chegar a esta hora assim e ver todo filho, todo parente de incrédulo correndo para sua casa e te abraçando e recebendo o Espírito Santo e subindo no rapto e chegando lá nas bodas do Cordeiro a sentar ao seu lado. Que maravilha não seria! Mas eles não irão. Eles vão ficar na grande tribulação. Eu sei que muita gente não gosta disso. Alguém me falou ontem, falou: pregar sobre grande tribulação, falar do que vai acontecer grande tribulação, tem muitos irmãos que não gostam. Eu falei: não, eles têm razão, sabe por quê? Porque mexe no sentimento. Eles têm razão de não gostar. Qual é o pai que vai ficar satisfeito de saber que seu filho vai ficar na grande tribulação? Ninguém quer isso, ninguém aceita. Às vezes você prefere até não ouvir sobre isso. Pastor, prega sobre cura divina. Pastor, prega sobre prosperidade aí, essas coisas. Deixa isso, pastor. Na verdade, porque é um sentimento humano, eu sei, sofre mesmo. Mas nós não podemos negar o que o profeta pregou. Temos, irmão. Eu vou desviar o assunto aqui. Tem hora que eu estou pregando sobre isso, eu vejo que tem irmão que ele incomoda, chega a dar um pulinho no banco. Incomoda com isso.
Então Jesus está dizendo que ele vai derrotar o diabo na sua própria igreja. Ele vai mostrar que a mensagem é verdade dentro do próprio povo da mensagem. Essa é a verdade, irmãos. Deus nos ajude, não é? Deus nos ajude. Deus nos dê graça. Aleluia. Então nós estamos mais do que nunca convictos desta verdade, né? Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe nossos irmãos aí através da internet. Todos vocês sejam abençoados nos seus lares agora, que suas famílias venham, que seus filhos convertam. É o que nós te pedimos, ó Pai. O Senhor possa operar através do Espírito Santo e ajudar as vidas, ajudar as igrejas, ajudar os lares, os pais, os filhos. Deus, nós te pedimos a tua ajuda nesta hora. O Senhor nos abençoe nesse instante. Nós colocamos o recanto na tua presença, ó Pai, que o Senhor possa abençoar de maneira especial essa temporada, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos a saúde de cada um, a bênção, a libertação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leve em paz, irmão, te abençoe. Até a noite nós estaremos aqui a partir das 19 horas para mais um culto. Nós cumprimentamos os irmãos pela internet, o irmão Adeilson Cardoso, no sítio, o irmão José Antônio Família, em Cachoeira, o irmão Tárcio, em Iporá, e o irmão Emi Alves, em Cachoeira. Deus abençoe vocês. Até a noite nós estaremos aqui, se Deus permitir. Amém. Está aqui para batizar.